Passada toda a festa e passada toda a empolgação, Neymar voltou, Neymar foi bem, tem muita coisa para ajustar que já existia antes e a gente só fingiu esquecer no jogo contra o São Paulo, mas eu acho que vale pontuar esse pós-jogo de Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, em três pontos principais. Então vou tentar ir ponto a ponto e vocês nos comentários, assim que vocês derem o like nesse vídeo, e me ajuda, dá o like nesse vídeo aí que prometo que vale a pena, vocês vão discutindo comigo nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Vou começar do melhor para o pior, tá? Afinal de contas, empatamos contra o Lanterna do campeonato. O que é uma coisa constante nesses últimos tempos, quando o Santos enfrenta um time pior que ele, em geral, o Santos se rebaixa ao nível do time que ele está jogando. Mas, vamos lá. A melhor coisa do jogo foi o Neymar. Ponto. Voltando sem ritmo, ainda não está no 100%, mas a atmosfera de ter um cara, de ter a expectativa de ver esse cara entrando, ele entrar com logo na metade do jogo, a gente tinha uma expectativa que fosse entrar ali com 15, com 10 minutos do segundo tempo, entrou logo no início da segunda metade. Foi legal, muito diferente. É um negócio que é uma rotação diferente do que a gente vê por aqui. A facilidade com que ele domina a bola, com que ele olha espaço, com que ele se movimenta, com que ele finaliza, é outro mundo. Ele quase fez um golaço, merecia ter feito. O lance que ele faz com a perna esquerda, um cara que nunca viu o Neymar jogar, facilmente diria que ele é canhoto. Porque ele dá duas fintas ali com o pé esquerdo que você vê muito jogador que é canhoto não conseguir fazer igual ele fez com a tranquilidade, com a facilidade. Além disso, bate no gol com a perna esquerda. Então, assim, é claro que você tem a estreia do Neymar e você não ter uma vitória, você não ter uma goleada, você não ter as dancinhas, é frustrante e é mesmo, mas é um processo, né? Nos últimos 4 anos, o Santista viu ao final de jogos como esse, em que o Santos era favorito jogando dentro de casa e deixava pontos pelo caminho, você vê Marcos Leonardo, você vê Pituca, você vê Jean Lucas, você vê jogadores como o João Paulo dando a cara a tapa e você não sentia que esses caras no próximo jogo conseguiriam resolver a favor do Santos. Hoje, quando terminou o jogo, quem foi para falar foi o Neymar. E aí, eu vou me dar o direito de ouvir e entender o que ele pediu. E o que ele pediu foi: tenha um pouquinho de paciência, que esse time vai encaixar, esse time vai ser melhor, esse time vai se encontrar e vai dar alegria. E eu prefiro acreditar nas palavras do novo camisa 10 do Santos do que ficar ouvindo coisas como esse elenco tem condições de disputar a vaga para Libertadores, igual a gente ouviu do Pituca no ano passado. Darei esse voto de confiança porque acredito demais que o Neymar em forma e o Neymar encaixado dentro de um esquema tático que o favoreça e que seja mais equilibrado do que é hoje em dia, consiga ter resultados importantes para o Santos. Esse é o ponto 1. O ponto 2. Claramente o Santos tem ainda problemas para definir os seus 11 titulares. E aí não é pegar no pé, é simplesmente observar os jogos da temporada e dali tirar uma avaliação. O Léo Godoy não pode ser lateral direito titular do Santos. Ele pode estar no grupo, ele pode entrar uma vez ou outra, mas ele não pode ser o titular. Hoje, o Santos poderia ter pelo menos umas 3 finalizações claras no gol, que dariam um gol, que o Léo Godoy fez questão de estragar. Teve lance que a bola quicou na frente dele, que ele não sabia reagir, não teve tempo de reação necessário. Teve bola que o Guilherme lançou dentro da área, ele entrou livre de cabeça. O Guilherme deu o gol para ele, ele cabeceou com o ombro. Teve lance em que ele dominava a bola de um jeito absurdo e ele não conseguia dar sequência no jogo. Todas as bolas
que foram decisivas no jogo, a grande maioria delas caiu no pé do Léo Godoy. E aí entra a máxima daquela frase de que se você tem jogador ruim no time, uma hora ele vai te prejudicar porque ele vai entrar. O Léo Godoy não pode ser titular. O Sherman hoje teria feito 2 gols nesse jogo, tranquilamente. Tranquilamente. Fosse de cabeça, fosse de rebote, fosse arrematando uma bola na área. Lembrando que no jogo, se eu não estou enganado, contra o São Bernardo, que o Santos perde, um lance que ele está jogando de ponta direita. Ele recebe uma bola na área também açucarada. Ele vai tentar fazer o domínio, a bola já escapa dele, porque não tem o menor cacuete ofensivo. Ele perde a bola, no rebote cai no Guilherme, o Guilherme faz o gol. Então, assim, não dá para entender o Caixinha nesse ponto. Eu vou chegar nele. Segundo ponto, não dá mais para tomar gol de cabeça como o Santos toma. Acho que o Santos já tomou 11 gols no campeonato e, se eu não estou errado, são 6 de cabeça. Se eu bobear, até mais. Não dá para você tomar tanto gol de cabeça num jogo ou numa temporada, tendo um zagueiro tão forte na bola aérea e tão experiente e tão bom tecnicamente como o Gil. O Gil não pode ser preterido pelo Baço. O Gil pode até não ser titular. E você tem uma zaga com Zé Ivaldo e Luan Pérez. Mas você não pode, quando você não tem um desses dois caras, você escolher o João Basso ou o Luizão. Por motivos diferentes. O João Basso, porque é grosso, é ruim de bola. E o Luizão, porque é muito moleque, é novo. Eu nem acho que a partida dele foi tão ruim, apesar que o gol foi em cima dele. Mas eu não acho que ele fez uma partida ruim. Falhou na bola aérea, como todos os zagueiros do Santos falharam nessa temporada. Então ele só foi mais um. Mas o Gil, quando ele entra, e aí é uma questão de observação dentro do campo, você olha para dentro do campo, os jogadores do time adversário e os próprios jogadores do Santos passam a se comportar diferente por ter uma figura e uma presença como a do Gil dentro de campo. O Gil precisa ser titular desse time. Se o Santos vai contratar, se o Jair vai voltar, eu não sei, mas o Gil precisa jogar. Ao lado de um zagueiro como o Luan Pérez, ele potencializa o Luan Pérez, que é pior que ele. Então, o Gil não pode ser mais uma opção. Ele tem que ser uma realidade titular dentro do Santos. E aí, esses 2 pontos, Léo Godoy e Gil, me levam para o terceiro, que é Pedro Caixinha. Ou o Pedro Caixinha começa a se ajudar, ou ele não termina o Paulista como técnico do Santos. O Caixinha pode ter as convicções dele, pode ter o método dele, ele não tem mais a desculpa de que os jogadores não têm tempo para treinar, porque assim, já passou 2 meses que ele está aí. Alguma coisa eles deveriam absorver. E o time deixou, de novo, o time oscila muito. Ele não pode oscilar dessa maneira, não pode oscilar tanto de jogar tão ligado contra o São Paulo e jogar tão mal contra o Botafogo. O Santos, no primeiro tempo do jogo, ele não foi super agressivo. E a expectativa que eu tinha era que o Santos ia ser muito agressivo no primeiro tempo para resolver o jogo e botar na boa o Neymar no segundo tempo. O Santos não conseguiu fazer isso. Pior, quando o Neymar entra, o Santos toma um empate. Bota mais responsabilidade em cima do Neymar para resolver. E aquele gol de esquerda, puta, é um pecado demais. Mas enfim. Vai acertar. No próximo jogo ele acerta. E aí, você tem uma trinca dentro desse elenco que precisa ser fortalecido. O Santos tem conversado muito e tem anunciado muitos jogadores do meio para frente. Está na hora de começar a olhar do meio para trás. E, por fim, o resultado em si. O empate dentro de casa com o Botafogo é péssimo para as pretensões do Santos dentro da competição. O Santos foi a 8 pontos em 7 jogos. A campanha é muito fraca. O Corinthians, para ter uma noção, tem o mesmo número de jogos, tem 18 pontos. São 10 a mais. O Santos ainda vai jogar com o Corinthians em Itaquera daqui 2 rodadas. O Santos hoje briga num grupo fraquíssimo em termos de pontuação e não consegue se estabelecer. Muito em função do que o Caixinha não consegue aplicar dentro de campo. Ou o Caixinha muda, ou o Neymar vai fazer o pessoal mudar. E talvez o jogo contra o Novo Horizontino seja o fiel da balança. Se não tiver vitória, não tem mais Caixinha.
por melhor que seja. E eu, até o momento, tenho dúvida se foi a melhor opção. Posso até me dar o direito de falar assim, se tivesse aqueles 40 dias a mais. Mas aí tem um ponto. O mundo não é perfeito. O cara teve 2 semanas. Em 2 semanas ele tinha que resolver alguns problemas. O mais crônico ele não conseguiu resolver, que é a questão da bola aérea. Então, é bom abrir o olho. Do jeito que tá, a única notícia boa que a gente teve nessa noite foi a volta do Neymar realmente. E foi espetacular vê-lo em campo. Foi fora de qualquer expectativa que o Santista teria para essa data de hoje, 6 de fevereiro. Então eu espero que todos nesse elenco se movam e principalmente a comissão técnica. Não dá para achar que está normal o Santos chegar na metade do campeonato, agora um pouco mais para frente da metade, achando que o que foi apresentado até aqui foi satisfatório ou está dentro da expectativa. Não está. O Santos está abaixo e a comissão técnica agora começa a ser cobrada. Ou o Caixinha se ajuda, ou o Caixinha não vai sobrar até o final da fase de classificação do Paulista, mesmo que classifique, porque indo com esse time que oscila tanto, não sabemos o que esperar para uma quartas de final, por exemplo, contra o Guarani, que hoje é o time que a gente disputa liderança pelo primeiro lugar do grupo B. Beleza? Cara, puta que pós-jogo que era pra ser do Neymar inteiro. Era pra ser de fora a fora do Neymar. Falar de todos os lances, falar do detalhe do que ele fez, de tudo que ele. E a gente tem que voltar a falar de pontos antigos que você já preferia ter esquecido. Mas vai melhorar. Acredita no menino Ney. Ele falou que é pra ter um pouquinho de paciência. Vamos ter com ele. Com o restante, a gente deixa um pé atrás. Beleza? Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.